Senhor Jesus, meu amado irmão. Vamos estar agora meditando na palavra de Deus, no livro de Levítico, mais especificamente capítulo 1, dos versos 1 ao verso 7. Preste bastante atenção, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aprender com o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolorá o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e aspergirão sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Oremos. Deus amado, Deus bendito, ensina-nos a Tua palavra, Senhor, na mediação do Teu Santo Espírito. É que todos nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se formos fazer uma breve retrospectiva a respeito do que Deus começou a fazer no seu povo escolhido lá no Egito, quando Deus operou através de prodígios, maravilhas, pela mão de Moisés, e aquele povo escolhido de Deus, ele foi retirado com o braço forte do nosso Senhor, daquele jugo egípcio que mais ou menos durou 430 anos. Vemos esse povo marchando pela terra, uma terra totalmente desconhecida, habitada por povos e nações fortíssimas, que tinham muita experiência na guerra e que cultuavam outros deuses. E essas nações foram todas expulsas de suas terras para que Deus, aquilo que Deus tinha prometido, que daria uma terra que manasse leite e mel, fosse dada ao seu povo, ao povo escolhido. E foi justamente o que Deus fez nesta caminhada, nessa peregrinação do povo escolhido de Deus, do povo de Israel. Deus operou maravilhas e conquistou terras e fez com que o povo de Israel cada vez mais visse o poder inigualável do único Deus que existia e que estava acima de todos aqueles deuses daquelas nações vizinhas pagãs, meus irmãos. Vocês devem se lembrar perfeitamente do que Deus fez. Deus fez com que Josué passasse o Jordão, como fez também quando Moisés passasse pelo Mar Vermelho. E a gente vê aquela nação de Israel começando a ser formada, começando a ter uma relação tão bonita com Deus que em tantas batalhas os havia ajudado. Pois bem, quando chegamos no livro de Levítico, que na realidade é a continuação do livro de Êxodo, porque no finalzinho do livro de Êxodo, não se esqueçam, já está a tenda da congregação montada, porque Deus mandou que Moisés desse ordem para Arão e para os povos específicos, os povos de Deus, os filhos de Deus, construíssem o tabernáculo, como também era chamada a tenda da congregação, que era uma espécie de tenda móvel, removível, porque o povo estava em contínua caminhada rumo à terra prometida. E às vezes o povo ficava em determinado local e depois de alguns dias, meses, saíam e continuavam a sua marcha rumo a Canaã. Então Deus mandou de maneira super detalhada que fosse construída uma tenda da congregação, porque o objetivo era que Deus habitasse, Deus se fizesse presente naquela tenda e começasse a se relacionar. Veja bem, Moisés é chamado no finalzinho de Êxodo e vai ao Monte Sinai. O povo diz: não, Moisés, você vai por nós, fale com Deus, e o que o Deus falar com você, o Deus Todo-Poderoso, nós vamos ouvir você e faremos tudo de conformidade com o que Deus revelou para você. E assim foi. E quando chegamos no livro de Levítico, está lá já a tenda da congregação estabelecida, e Deus começa mais uma vez a dar uma série de regras, de normas, de regulamentos para que o povo começasse a se achegar a ele. O interessante é que o livro de Levítico, em uma das traduções dos estudiosos da língua hebraica, diz: ele chamou. E quem é que chamou, meu irmão? Quem é que te chamou e quem é que me chamou? Deus nos chama. Aliás, Deus sempre toma a iniciativa de nos chamar para que tenhamos um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele. Afinal de contas, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que viéssemos a adorá-lo, a aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Mas a nossa natureza pecaminosa não nos deixa, e muitas vezes nós alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito. Pois bem, Levítico está aqui, e como a própria palavra do Senhor diz, Deus chama Moisés na tenda da congregação e revela a Moisés os seus detalhes, as suas normas, os seus decretos, como ele deve ser adorado. E aqui há alguns exemplos, porque o livro de Levítico ele é recheado
de ensinamentos práticos para a vida da nação que estava já em formação, que aquele povo ainda não era uma nação verdadeiramente formada, mas estava sendo construída por Deus. E Deus começa a dar uma série de ordens a respeito do casamento, a respeito da castidade, a respeito dos alimentos, porque Deus queria fazer uma diferença, queria mostrar que aquele povo escolhido por ele deveria ser totalmente diferente em todos os aspectos daquelas nações pagãs que adoravam outros deuses. Afinal de contas, os sacrifícios, as ofertas sempre existiram desde que a humanidade existe. Os povos, as nações que não conhecem o Deus de Israel, sempre sacrificaram os seus deuses. E aquele povo vinha de um jugo, de um cativeiro egípcio de 400 anos e naturalmente estava totalmente influenciado por toda aquela cultura egípcia, que era politeísta e antroposomórfica. Já ouviu falar dessa palavra? Esquisita, né? Antroposomórfica. Antropo, homem, zoo, animal. Vocês se lembram, devem ter estudado em livros de história, aquelas figuras, metade homem, metade touro, metade boi, metade homem, metade rã, metade homem. Sim, isso, era isso, antroposomórfico. Então imagine vocês 400 anos, né, de influência pagã, de influência egípcia. Mas estamos aqui no livro de Levítico e o interessante, como eu já falei, o livro de Levítico significa, ele chamou, Deus chama o seu povo para restaurar a aliança com ele, para que um antigo pacto fosse estabelecido. Que pacto? O pacto das obras. Vocês obedecem às minhas leis, vocês obedecem aos meus ditames, vocês obedecem aos meus mandamentos e vocês vão ser um povo feliz, vocês vão viver e vocês vão prolongar os seus dias na terra que vocês hão de possuir. Foi isso que Deus disse em Moisés, no quinto livro, Deuteronômio, no capítulo 5, Deus é claro, diz assim: ah, quem dera que vocês, povo meu, guardasse todos os meus mandamentos e me temesse e fizesse todas as coisas que eu mando vocês fazerem todos os dias, para que seja coisa boa para você e para os seus filhos, para todo sempre. Olhai, pois, para que vocês façam tudo de conformidade como eu mandei vocês fazerem. Não vão nem para a direita nem para a esquerda. Sabe por quê, meu povo meu? Porque vocês não indo nem para a direita nem para a esquerda, olhando tão somente para mim e obedecendo aos meus ditames, vocês vão ser felizes, vão possuir a terra que eu prometi para vocês e vocês vão prolongar os 6 dias nesta terra. Pois bem, Deus já tinha prometido, Deus sempre fez a parte dele, mas essa natureza, essa tendência pecaminosa fez com que o seu povo escolhido sempre deixasse o Deus vivo, sempre se apartasse, se distanciasse, se separasse desse Deus. Mas Deus dá mais uma chamada, e no livro de Levítico a gente vê Deus instaurando os holocaustos, Deus instaurando, criando as ofertas. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: você e eu, nós podemos nos achegar a Deus através dessas ofertas. Então, como era mais ou menos esse esquema de holocausto? A palavra holocausto é interessante, significa aquilo que sobe, ou aquele que se esforça por subir. Ou seja, parem e pensem, meus irmãos, aquela relação vertical. Deus está acima de tudo e de todos, nós estamos aqui embaixo. Então nós devemos subir nossa mente, nosso coração, subir, olhar para cima, olhar para Deus, nos voltarmos para Deus. Mas de que maneira Deus estabeleceu isso naquele momento em Levítico? Através dos holocaustos. Eu como um pecador, você como um pecador, nós nos achegávamos a Deus por meio de uma oferta. A gente oferecia algo, e especificamente, de acordo com o livro de Levítico, um animal. Nós colocávamos na nossa mão, as nossas mãos na cabeça daquele animal, como um elemento de transferência, como se nós, simbolizando a transferência de nosso pecado para aquele animal. Aquele animal deveria morrer, deveria ser degolado, e o sacerdote tinha essa função de apresentar aquele animal como sendo o pagamento pelos nossos pecados. Eu e Edson, você, meu amado irmão, nós colocávamos, vamos nos imaginar naquele momento, as nossas mãos na cabeça do animal, e depois de um dado momento o animal era degolado e era morto, e o seu sangue era espargido pelas partes da tenda da congregação, de conformidade com o livro de Levítico. Em outras palavras, esses holocaustos, num primeiro momento, davam a ideia de que nós deveríamos purificar os nossos pecados mediante o pagamento de um preço, a morte. Porque a própria palavra do Senhor nos indica que sem sangue não há remissão de pecados. Não há como você e eu, nós sermos perdoados. Então o livro de Levítico, na realidade, é uma sombra daquilo que haveria de vir. O que eu quero dizer, Jesus Cristo foi o pagamento, ele foi a expiação, ele foi o sacrifício perfeito para que nós não precisássemos continuamente, ano após ano, dia após dia, nos apresentarmos diante de um sumo sacerdote, diante de um sacerdote estabelecido por Deus, e levarmos um animal para que os nossos pecados fossem perdoados, porque aquele animal deveria morrer. Mas quem deveria morrer era eu e você. Mas o animal tomava o nosso lugar. Ele era o elemento substitutivo. Mas depois de muitos séculos,
Mais adiante, mais de 800 séculos depois, vem o Messias, Jesus Cristo, sendo aquele verdadeiro cordeiro, pois o cordeiro também era um animal que era imolado, ele era degolado, ele era morto como um sacrifício vivo. E João Batista falou isso: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é esse cordeiro, meu irmão? É Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que tenhamos agora livre acesso. Entendam, meus irmãos, os holocaustos, as ofertas, as oferendas, as ofertas de manjares, tudo aquilo simbolizava algo maior, simbolizava os elementos que se concretizaram em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a expiação perfeita. A palavra expiação é interessante, é aquilo que cobre a face de alguém. Jesus nos cobriu com seu amor, com seu poder. Ele foi ao nosso encontro, ele nos revestiu e a ira de Deus recai sobre Jesus Cristo. Se lembram de Isaías, como diz que toda a ira de Deus recaiu sobre Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ele nos abraçou, ele nos cobriu. E se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse ele, essa palavra não estaria para nós, porque fomos salvos, redimidos em Cristo Jesus. A verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito foi Jesus Cristo. Portanto, o livro de Levítico, ele nos dá essa ideia. E ele nos mostra também outra questão: os atributos de Deus. Pare e pense, nosso Deus é um Deus extremamente detalhista. Ele requer de nós uma maneira específica de adorá-lo. Não é de qualquer maneira, meu amado irmão, não é de qualquer maneira, minha irmã, que nós devemos adorar a Deus. Então ele estabelece de maneira detalhada como ele quer ser adorado, como devemos nos achegar a ele. É por isso que também tem essa conotação de aproximar-se de, chegar-se de. A palavra sacrifício, oferta, oferenda também tem essa conotação. A gente se aproxima, se achega de Deus com alguma coisa. A gente não vai de mão vazia. Então Deus requer de mim, de você algo, ele olha. Agora, não queira você e eu pensarmos que o sacrifício pelos sacrifícios vale alguma coisa. Pelo contrário, ele vê a disposição. Por que eu estou fazendo esse sacrifício? Qual é a intenção do meu coração? Só o Deus Todo-Poderoso sabe qual é a sua intenção. E você está na igreja e você está fazendo as coisas para Deus. Qual é a sua intenção verdadeira? Então devemos nos despir, nos despojar do velho homem e temos verdadeiramente a intenção certa, correta. É servi-lo em espírito e em verdade. É termos alegria, prazer, disposição, entusiasmo. O sacrifício nosso deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Foi isso que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever em Romanos capítulo 12, que a gente venha transformar a nossa mente para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E a vontade do Senhor foi sempre que nós estivéssemos perto dele. Foi isso que Tiago falou, inspirado pelo Espírito Santo: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as nossas mãos, pecadores. E é necessário que eu e você, nós tenhamos essa consciência que devemos nos purificar pela palavra do Senhor, nos fortalecer pela palavra do Senhor, nos oferecer como um sacrifício, como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior, é o maior sacrifício perfeito, porque não precisamos mais de nenhum outro mediador, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Fomos salvos por Jesus Cristo, temos livre acesso a Deus por Jesus Cristo, e a vitória vem por Jesus Cristo. O livro de Levítico, ele aponta para a santidade de Deus. Jesus Cristo é Deus, logo Jesus Cristo é santo. Então o sacrifício também nos mostrava a nossa total dependência de um ser maior, de um ser supremo, de um ser que nos criou e exige de nós obediência irrestrita. Esses sacrifícios, na realidade, eram uma maneira de nos achegarmos a um Deus santo. Em outras palavras, se para nos achegarmos a um Deus que é santo, devemos nos santificar, devemos nos consagrar, para que ele possa nos aperfeiçoar interiormente, como homens interiores. E quando falam homens interiores, homens, mulheres, adolescentes, jovens, devemos deixar o Espírito Santo fazer o trabalho que ele deve fazer em nós. E devemos, para tanto, com a arma que Deus nos dá, com a armadura de Deus, nos fortalecemos em Deus. E essa armadura é essa palavra. Sem essa palavra nada acontece. Aliás, as coisas exteriores podem até acontecer. As coisas em determinadas igrejas podem acontecer. A igreja crescer numericamente, as pessoas terem um grupo de louvor bastante sofisticado, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista interior, da presença divina em nossas vidas, isso não ocorrerá. Só pode ocorrer quando você e eu nos sacrificarmos verdadeiramente, nos despojarmos de tudo aquilo que devemos tirar de nossas vidas, das nossas maledicências, dos maus pensamentos, da nossa ignomínia, da nossa irritabilidade, na nossa falta de mansidão, porque o Espírito de Deus tem fruto, e o fruto do Espírito nós sabemos qual é. Está lá em Gálatas. É o amor, é a paz, o gozo, o prazer, a longanimidade, a benignidade. Tudo isso vem de Deus, tudo isso é através de Deus. O sacrifício já foi feito, meu irmão. O sacrifício já foi feito por Cristo, ele nos deu a vitória, nos fez mais do que vencedores. Levítico é a prova viva de um livro que simboliza toda a santidade, todo um conjunto de vontades
do próprio Deus para conosco. Vontade de que nós sejamos santos e irrepreensíveis, que manejemos bem a palavra da verdade, que não venhamos envergonhar o Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho é eterno, a palavra é eterna, ela fica, ela é viva, ela é eficaz, ela não vai morrer. Quem morre somos nós. Mas quão bom que possamos morrer em Cristo e possamos ser recebidos nas mansões celestiais. Vamos atentar para as ordenanças de Deus, porque Deus exige de nós obediência. E o livro de Levítico, o próprio significado é: Ele chamou. Deus nos chama para a santificação. Deus nos chama para a consagração. Deus nos chama para uma vida reta e íntegra perante Ele. Foi isso que Filipenses recebeu da parte do Espírito Santo, usando Paulo quando ele escreve no capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, pense em todas as coisas, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Pense, você tem sido obediente, você tem sido um levita, você tem recebido da parte de Deus mandamentos, ordenanças e os tem cumprido na força do Senhor dos Exércitos. Nós devemos ser verdadeiros levitas de Deus. Que Deus nos abençoe e que aplique a sua palavra em nossos corações. Que venhamos a viver para Deus, vivamos por Deus e através e por meio da palavra de Deus, que sejamos verdadeiros soldados, que manejemos bem a palavra da verdade e a vivamos em toda a plenitude, porque Deus é por nós e nada será contra nós. Deus nos abençoe. Oremos. Deus amado, Deus bendito, obrigado pela tua palavra que foi aplicada aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, que tu has de fazer a obra que tu começaste em cada um de nós, para o louvor da glória de Deus Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.